Olá pessoal, o episódio de hoje já vai começar. Antes eu quero deixar só alguns recadinhos rápidos. Primeiro é falar da nossa campanha de apoio, agradecer a todos os nossos apoiadores. Quem ainda não conhece, vai lá no www.apoia.se/swing-cast. Você consegue contribuir com a partir de R$10, ajuda bastante a gente a continuar o podcast. O segundo recado é um cupom de desconto que a gente está oferecendo em parceria com a Fiore. Então é só ir lá no site da Fiore, www.fiore.com.br e digitar Swingcast na seção cupom de desconto. Aí você tem um desconto especial aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina, Ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swingcast. Hoje a gente tem o grande prazer de conversar aqui com um super nadador, fundista, de grande destaque da seleção brasileira. Estou falando do Alexandre Angelotti. Muito obrigada por topar conversar com a gente. Eu que agradeço, né? Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês e, poxa, eu vim acompanhando a Swingcast desde o primeiro aí que vocês lançaram, acompanho o trabalho de vocês e sou fã. Cara, eu vou dar o meu relato pessoal aqui, né? O Danilo, ele é amigo do Angelotti, eles já vão falar um pouco sobre isso. Eu conheço você de ouvir o pessoal mais velho do meu clube falando, né? Eu nadava fundo e, assim, eu te confesso que eu fico até um pouco nervosa de falar com você, de tanto que eu ouvi falar de quando eu era mais nova. Então, participações em campeonato mundial, em pan-americano, campeonato sul-americano de categoria e absoluto, foi várias vezes da seleção brasileira, recordista paulista, brasileiro também. Então vai ser uma honra conversar com você e para o pessoal que está ouvindo a gente, uma pessoa que treinou e competiu muito na vida, né, Angelotti? Sim, treinei bastante. Vou falar que tem amigo meu que brincava assim, tem gente que andou de carro, não andou de carro quanto você nadou, né? E brincava muito com isso porque na época eram volumes assim absurdos mesmo, né, que a gente treinava. Eu imagino. A gente vai falar um pouco de treino também aqui. Quero saber de uns treinos épicos aí que você fez na Munhoz. Mas conta pra gente como que você começou a nadar e se você sempre gostou, desde o começo. Vamos lá, começar desde o comecinho mesmo. Eu comecei nadando em 82 na Munhoz, né? Por intermédio de um casal de amigos que a gente ia para a escola com eles, né? Todos os dias, e eles entraram na natação e contaram para mim, para minha irmã, e a gente ficou enchendo o saco dos meus pais para colocarem a gente na natação. E aí eles tinham entrado na Munhoz e foi para onde a gente queria ir, porque a gente era muito ligado a eles. Bom, meus pais matricularam a gente e acho que eu fui 1, 2 semanas achando legal. Depois eu lembro que eu não queria ir mais para natação. Porque eu passava a piscina, imagina, a Munhoz era uma piscina, na época tinha 11 metros a piscina, não tinha nem 12,5. Era super pequena, era quente, só que ainda assim eu passava frio. Passava muito frio na Munhoz. Então, no começo, assim, eu lembro de sofrer demais para nadar. Eu pedi muito para nadar, mas ao mesmo tempo, depois que eu entrei na natação, eu chegava até a fingir em alguns momentos que eu estava doente para não ir na natação, né? E aí foi evoluindo, né? Teve a evolução, a Munhoz foi crescendo, foi tendo muitos alunos. A Munhoz ficava aqui na Zona Leste, na Penha, na Rua Guaiaúna, então não tinha muita opção de academia, não tinha muita opção de nada, né? Para gente aqui na Zona Leste, nesse sentido, né? E foi crescendo, aí a Munhoz tomou corpo e até construiu uma piscina de 25 em 85, né? Nesse período ali no começo, quando você começou a
aprender a nadar, tal. Com quantos anos você começou a fazer parte da equipe de treinamento e quem foram ali os primeiros professores e treinadores ali daquela época? Se eu não me engano, o nome do meu primeiro professor era Toninho. E eu nadava segundas, quartas e sextas na Munhoz, e era isso que eu fazia. Depois de um tempo, meus pais ficaram sócios do Corinthians. E meu pai, de terça e quinta, meu pai ele trabalhava em empresa, na fábrica, né? Trabalhava chão de fábrica, então ele tinha turnos que às vezes ele ficava em casa em alguns horários. E de terças e quintas eu lembro dele ficar em casa e sempre que ele podia ele levava a gente no Corinthians para nadar. Então, ao invés de 3 vezes por semana, eu acabava nadando 5, né? Nesse começo, lá no Corinthians eu e minha irmã, a gente nadava livre, sem nenhuma instrução. Na época, acho que era o Rogério, que era o Cascatinha, né? Muita gente conhece ele era o técnico do Corinthians, viu eu e minha irmã nadar e convidou a gente para fazer parte da equipe. Então, de terças e quintas, a gente começou a nadar no Corinthians também. E aí chegou um momento que ele falou assim, não, eu quero que vocês venham para cá e fiquem aqui. E no momento da decisão, como o Corinthians era mais frio do que a Munhoz, eu não quis ir para o Corinthians. E aí eu acabei ficando na Munhoz, né? Quando abriu a piscina de 25 metros lá na Munhoz, que foi em 85, antes disso a gente já participava de competições, assim, festivais de natação, me lembro de participar. Eu acho que eu iniciei minha carreira, assim, dentro de competição, mais ou menos com uns 9 anos, né? 10, por aí. Que aí começou a nadar Jovem Pokémon, a gente nadava torneio Casa Pernambucanas, e essas competições assim, Projeto Nadar, né? Que foi muito importante, né? Na época, pra gente, era Projeto Nadar e Jovem Pokémon, né? As melhores competições e as mais importantes, né? E ali nessas categorias de base, eu lembro bem dessas competições todas aí, elas realmente foram um divisor na natação em São Paulo. Como que era você e seus resultados ali no Mirim, no Petis, né? Como que você era como atleta naquela época? Danilo, eu nadava costas, né, cara? Eu fui campeão do Projeto Nadar de 100 costas, cara. Eu acho que foi em 1986, eu tinha 10 anos de idade, se eu não me engano. 10 para 11, né? Eu faço aniversário fim do ano, então estava com 10 para 11 anos e fui campeão do Projeto Nadar de Costas. E fui vice-campeão da Jovem Pokémon. A Jovem Pokémon eu fui vice-campeão, se não me engano, em 88 ou 90, eu não lembro o ano. Eu tenho a medalha até guardada. Outro dia eu até estava brincando, né, com o Cauã nada, meu filho. E às vezes ele fica assim, você ganhava de mim quando tinha a sua idade? Eu falo para ele, eu não lembro. Aí eu fui pegar para ver, mas se não me engano, acho que foi 88, eu já era mais velho que ele, né, quando eu fui vice-campeão. Com o passar dos anos, assim, ficando um pouco mais velho, já indo para um infantil B, na época que era infantil A, infantil B, quando eu virei juvenil A, eu continuava nadando costas, mas eu não tinha nenhum resultado de expressão, assim, nas provas que, quando a gente federou, né? Paulista, não tinha nenhum resultado expressivo, nada. Quem que foi seu primeiro treinador ali no Munhoz, né, nessa época aí que você está falando que você nadava costas? Foi o Gaúcho, foi meu primeiro técnico, assim, e que eu lembro muito dele, assim, era um cara que me apoiava demais e me apoiou muito, porque eu treinei um bom tempo com o Gaúcho e, assim, eu treinava num horário diferente, porque na época eu estudava à tarde e dentro da Munhoz a gente já tinha uma equipe formada com bastante atleta já, e o treino principal era à tarde. E era o horário que eu estava na escola. E em nenhum momento meus pais pensaram em mudar a gente de horário e nem eu não me lembro também de eu querer mudar de horário, nem a minha irmã na época. Eu só fui mudar de horário, só fui treinar à tarde com o Zé Munhoz quando eu entrei no primeiro colegial. Mas até então era o Gaúcho que me dava treino.
E fui campeão paulista pela primeira vez treinando com ele. Legal. E conta um pouquinho pra gente como que era Munhoz, né? A gente escuta tanta história dos treinos, tanta gente boa que saiu de lá. Conta um pouquinho já nessa época como que eram os treinos e o clima, né? A Munhoz, vamos lá, vou tentar colocar de uma forma bem o que tinha, assim, bem viva, né? Eu tenho uma memória de algumas coisas que aconteceram dentro da Munhoz, assim, bem vivas, né? Dentro da Munhoz, assim, o Zé Munhoz sempre foi um cara extremamente exigente. Acredito que ele era exigente com a gente e com ele mesmo. Ele tinha uma cobrança, talvez, interna dele muito grande. E, de certa forma, ele procurava sempre o melhor para a gente, né? E até tenho conversado e vendo, ele tem feito muitas lives, né? Coisas que eu não sabia, acabei sabendo nessa pandemia com tudo isso, né? Ele era um cara que buscava o conhecimento técnico a todo momento, né? Então, assim, os treinos da Munhoz na época eram treinos com um volume considerável, mas o Zé Munhoz era um cara que dava um suporte muito grande para todo mundo da equipe. Ele sabia que a gente que treinava na Munhoz, a maioria das pessoas que estavam ali, eram crianças que eram mais fracas, eram crianças que talvez não tivessem uma consciência para se alimentar tão grande. Os pais, a maioria dos pais não eram pais talvez com tanta instrução e não sabiam o que realmente era um esporte, né? E então o Zé foi introduzindo isso, tanto de treino quanto de alimentação. O Zé era um cara que cuidava, perguntava se você estava comendo, se você não estava comendo. Nos treinos, ele, principalmente depois dos treinos da madrugada, que na época a gente, quando tinha dobra de treino, isso falo dobra de treino, eu era criança, eu ia dobrar treino de madrugada, acho que com 11 anos de idade. A gente saía do treino e eu lembro de sair do treino e ter café da manhã que os pais preparavam para a gente. Então tinha o leite com sustagem, porque sustagem na época era a melhor coisa que tinha para se tomar, hambúrguer para a gente comer de café da manhã. E eu lembro muito disso, né, da Munhoz. E do Zé, ele até chegar ao ponto de contratar cozinheiro, e durante as férias a gente ficava na Munhoz, passando o dia na Munhoz. Treinava de manhã, saía, ele dava o almoço pra gente, a gente almoçava na Munhoz, aí descansava e tinha um outro treino à tarde, né? Isso era pequeno, muito pequeno, isso aí, tinha uns 10, 11 anos, eu acho. Mas era uma equipe grande, com grandes nadadores já. A gente teve algumas pessoas que pararam de nadar, inclusive, no meu ponto de vista, muito cedo. Um deles que a gente sempre cita é o Marcelo Moreno, que foi o primeiro juvenil a baixar de 1 minuto sem borboleta na piscina longa. E ele foi um cara que ganhou do Gustavo Borges num Jovem Pan Que Bom. Era um cara com super talento, mas parou de nadar muito cedo. Por problemas familiares, outras coisas que atrapalharam ele. Mas a gente sempre teve um espelho de bons atletas e, acima de tudo, acho que a vontade do Zé, né? De ter uma equipe de natação, e foi o que ele fez. Que legal. E você lembra quando que você ali como um nadador infantil, juvenil, você percebeu que você era diferenciado ou que você desejou, assim, eu quero estar na seleção brasileira, eu acho que eu sou capaz disso? Olha, Bia, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que às vezes eu penso que eu caí meio de gaiato, porque como eu nadava costas e a minha mudança de prova foi muito por uma questão do Zé me mudar de prova, mas eu não sei se ele tinha alguma visão. Eu, na época, não tinha, porque eu tinha virado de infantil B para juvenil A. Eu não tinha menor visão do que eu poderia nadar. E o Zé, eu nadei um paulista, eu lembro que no começo do ano não tinha índice para o paulista, e o Zé falou assim, você vai nadar o paulista nível 2, porque não tinha, na época existia paulista nível 2.
como se fosse a segunda divisão. E eu fui nadar e ele falou, você vai nadar 1.500 para treinar. E me colocou para nadar os 1.500, né? O Zé e o Gaúcho, né, na época, que era o meu técnico. Nadei os 1.500, eu ganhei o Paulista nível 2 e fiz o índice para nadar o Paulista no final do ano, que isso era o Paulista de inverno. E no final do ano eu cheguei, nadei, ganhei o Paulista no final do ano, em 1990, se eu não me engano, em Marília, os 1.500 e ganhei os 800 livre, e se eu não me engano, nos 800 livre eu quebrei o recorde paulista da prova, o recorde de campeonato e o recorde paulista. Na época, o meu adversário era um ano mais novo que eu até, que era o Francis Regis Nassar, nadou comigo, e outro era o Ricardo Esteves, que era do Pinheiros. Ele nadava costas, nadava fundo, era um cara que nadava tudo. Quando era infantil, o apelido dele era Piu Piu, eu não sei se alguém que está ouvindo vai lembrar, mas eu lembro muito bem dele, porque ele ganhava tudo, todas as provas que ele nadava, ele ganhava, era um fenômeno nadando. E eu ganhei a prova deles aí, para mim, assim, foi uma coisa que eu não esperava, né? Foi meio que... Eu lembro que dos 800 livres, quando eu saí da prova, eu lembro de chorar muito, assim, chorei muito, 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 muito. Não conseguia parar de chorar depois que eu nadei e quebrei o recorde. E no brasileiro já nadei e fiquei em terceiro no brasileiro. Então foi muito assim, de repente, a minha entrada dos 1.500 e de repente, quando eu vi, eu estava começando a despontar num cenário nacional na natação, né? Então ali naquele momento que eu comecei realmente a perceber, né? Mas não foi uma coisa que foi muito planejada, assim. Não era uma coisa que se contar esse ano que aconteceu tudo isso, no começo do ano que, para mim, o que iria acontecer, eu não acreditaria, porque eu não tinha planejado isso. Foi uma coisa que veio muito, talvez, da escolha certa que o Zé teve de prova e, de repente, de quando eu era mais novo, tá na prova errada, entendeu? Que legal. E, pô, você acabou se tornando um dos maiores e principais nadadores de 1.500 de fundo do nosso país, principalmente ali na década de 90, né? E o que você viu que foi mudando em relação daquela época, de como eram os treinos, como eram feitas as provas de 1.500 naquela época, no decorrer da sua carreira e para os dias de hoje, né? Olha, Danilo, vamos lá, naquela época, a gente tinha um volume de treino absurdo, né? Eu cheguei a treinar na época, fazer três treinos num dia, né? E eu lembro isso quando eu estava mais tentando ir para a Olimpíada 96, mas eu lembro de fazer 3 treinos por dia, chegando num volume aí diário de 19 mil, 20 mil, né? Nesses 3 treinos. Não eram todos os dias, mas se não me engano, eram 2 a 3 vezes na semana, 3 treinos, e aí 2 a 3 que ia variando. 2 treinos. Eu lembro de dobrar treino de sábado, inclusive. Então era um volume muito grande de treino. Eu, assim, no final da minha carreira, eu acho que começou a diminuir um pouco o volume, entrar um pouco mais a qualidade de treino. Mas eu já estava mais velho e na época, assim, parece pouco tempo. A gente tem 20 anos, né, já que passou, na verdade, 15 anos que eu parei de nadar, que eu parei de nadar em 2005, né? Parece pouco tempo, mas 15 anos atrás, 2005, 15, né? 15 anos atrás, 2005, eu tinha 30 anos. Já era considerado muito velho. Em 2000, eu já me considerava muito velho com 25 anos para natação. Mas começou a diminuir um pouco o volume de treino e começou a entrar um pouco mais a qualidade, né, de treino. E talvez tenha entrado a qualidade um pouco tarde demais, né, para mim. Eu acho que hoje os treinos eles têm muito mais qualidade, as séries são muito mais objetivas, não tem um volume tão grande. Eu acho que não existe essa necessidade também hoje disso, né? E nas provas de 1.500, né? Nadar, sei lá, 18 mil. Na época que eu
estava no Corinthians, eu cheguei a treinar 5 de manhã num período e 13 num período à tarde, então era um volume absurdo, né? Eu acho que a grande diferença está aí, né, nessa questão de qualidade. Eu sei que ainda hoje tem muita gente que roda um volume grande, mas eu acho que a intensidade do treino é diferente de quando eu fazia. Eu lembro de séries, de eu fazer série, por exemplo, uma série que eu fazia muito quando eu estava no Corinthians, terminava o treino, eu ficava para fazer essa série que eram 15 de 100, e a gente chegava a fazer os 15 de 100 a cada um 20, a cada um 15, a cada um 10, né, na longa. E eu rodava para 1 e 1, às vezes até conseguia segurar 1 minuto, mas era série, você precisava rodar para o ritmo da prova, né? Era essa a série que a gente fazia muito. E hoje eu acredito que as séries estejam diferentes, né? Eu trabalhei como técnico aí tem 10 anos que eu larguei, né? Hoje eu estou um pouco afastado disso, estou tentando me informar um pouco melhor agora de como que está sendo esse trabalho realizado hoje, né? Estou voltando a estudar isso daí. A gente vai falar um pouco mais de treino também, falar dessa época do Corinthians, né? Que, se não me engano, você foi para lá em 97, certo? Certo, isso aí. Mas antes a gente vai falar agora um pouco da sua primeira seleção de categoria, né? Porque foi o que você disse, em 90 você ganhou o seu primeiro paulista, e aí já em 92, né? Você foi pro Multinations, e no ano seguinte foi pro Sul-Americano e ganhou, bateu o recorde ali da competição. Mas antes de perguntar sobre isso, a gente vai rodar um recado de uma pessoa que mandou para você. Vai lá, Danilo. Falar sobre o que mais me emocionou na carreira de atleta do Alexandre não é fácil. Essa carreira nos trouxe muito orgulho. O Alexandre sempre foi um atleta determinado, responsável, dedicado. Sempre que tinha competição, o coração da manhã que disparava. E ele disparou muitas e muitas vezes. Uma delas foi em 93, quando ele participou, eu acho que da primeira competição internacional, o Campeonato Sul-Americano lá em Goiânia. E ele recebeu o melhor índice técnico. Enfim, como eu disse, as emoções foram muitas e muitas. Ele nos trouxe muito orgulho. Beijo, Alexandre. Minha mãe, né? Minha professora de história, pô. Foi sua professora de história? Foi, no segundo colegial. Caramba. Minha mãe foi minha professora também, Danilão, de história também. Cara, demais, né? Ouvir ela falar, né? Faz tanto tempo, né, que eu parei de nadar, e é uma coisa que quando eu parei, nunca mais a gente havia tocado no assunto, né, da minha carreira de atleta, e um pouco, assim, eu conversava muito com a minha mãe, com meus pais, quando a gente treinava, mas não tinha uma super abertura, assim, né, de eu chegar e conversar. Eu era, acho que, mais fechado, mais reservado nas coisas que eu sentia ali, então... Mas, nossa, muito legal ver ela aqui. Então, eu me emocionei aqui do meu lado, ouvir ela falar. Mas, vamos lá, né? 92, é isso que ela falou. 92 eu fui para o Multinations, fui para a Suíça. Foi minha primeira seleção. Eu achei que eu nadei muito bem lá, fiquei em segundo no Multination. E em 93 eu nadei o meu primeiro sul-americano, que foi em Goiânia, de categoria. E aí nadei, ganhei os 1.500, nadei os 800, quebrei o recorde sul-americano dos 800, nadei os 400 metros e fiquei em segundo. E, poxa, eu lembro quando eu ganhei o índice técnico, eu lembro que o índice técnico ficou entre eu e o Alexandre Massura, que nadava costas na época. E ele nadou costas por muito tempo, né? Que a gente lembra muito dele nadando nos revezamentos 4 por 100 livre pelo Brasil, né? Eu lembro de ficar entre eu e ele, e no fundo ele achava que ele ia ganhar, e quando me anunciaram, eu lembro dele olhando para mim e falou assim: eu não acredito que você ganhou o índice técnico, porque era difícil, né, um fundista ganhar índice técnico na época, né?
E eu nadei, eu lembro do tempo que eu fiz 8:24. E na época era um baita tempo, né? E foi muito legal, foi uma baita emoção, né? Para mim, para minha mãe que estava lá assistindo, e acredito que para o Zé também, que era meu técnico na época já. Era um tempo forte, não, é um tempo forte ainda, né? Vamos lá. Mas você foi então para essa seleção, né? E aí eu imagino que, pô, foi rápido, né? Que você ganhou o Paulista, você já estava ali na seleção. E como que foi assim? Nesse momento você já colocou na cabeça que você queria seguir profissionalmente como nadador? Começou a se dedicar mais ou você já sempre foi dedicado? Como é que foi essa transição? E eu acho assim, quando eu comecei quando eu dei o primeiro resultado lá no Paulista em 90, e fiquei em terceiro no Brasileiro, em 91 eu lembro muito bem de começar o ano e muito focado, e de verdade eu vou falar para você que eu sonhava muito em ser campeão brasileiro. Eu sonhava tanto em ser campeão brasileiro que em alguns momentos na escola eu pegava fazendo desenho, eu fiz vários desenhos assim, eu me desenhando como se eu estivesse atrás de um bloco de partida, e eu sabia que na época a maioria dos campeonatos brasileiros eram no Júlio Delamare, lá no Maracanã, né? E eu me desenhei assim, como se eu estivesse me vendo de frente e ao fundo a plataforma de saltos lá do tanque, né? E me imaginando naquele momento. Então, assim, eu lembro de começar o ano de 91 muito focado nisso e querendo realmente ser campeão brasileiro. E nos treinos, eu comecei a ficar... Assim, eu era focado quando eu era criança, mais novo, quando eu estava no infantil, fazia tudo direitinho, mas eu acho que eu não tinha o foco e a vontade que veio depois desse meu primeiro Campeonato Paulista. E algumas coisas, essa coisa de ficar desenhando, me desenhando, nadando e atrás de um bloco de partida, que eu me lembro, me marcou muito. E outra coisa que eu comecei a fazer, eu lembro que eu tinha feito, na época, numa máquina de escrever, né? De eu ter datilografado os tempos que eu queria fazer e os anos que eu iria fazer os tempos, né? Eu tinha feito uma projeção dos meus 1.500. Isso que eu me lembro até 96, se eu não me engano. Então, assim, eu fiquei muito focado, eu estava focado demais. Eu acho que talvez eu tenha ficado até chato para algumas pessoas que conviveram comigo na época, porque eu treinava mesmo e eu pensava muito em natação. E ali em 93, esse sul-americano ali, que foi um baita start, mas a gente sabe que o ano de 94 ali, você teve momentos históricos aí também, né? Sim, 94 foi muito especial. Cara, o Zé, ele sempre teve um olhar, acho que estratégico, né, para as coisas. Por que eu estou falando isso? Porque em 94 era ano de Mundial de Esportes Aquáticos, né? Então tinha piscina e tinha águas abertas para nadar. Lógico que a primeira tentativa nossa seria a piscina, né? E como eu estava conversando com vocês antes da gente começar tudo isso, teve várias vezes que eu bati na trave, né? Em 94 foi uma delas. Eu bati na trave em 94, porque eu estava... fui tentar o índice para os 1.500 no Mundial de 94 e não consegui. Se eu não me engano, acho que o índice era 15,40, eu fiz 15,42 nos 1.500. E quando terminou o campeonato, o Zé falou assim, não, fica tranquilo, que a gente vai para esse Mundial. Aí a gente olhou, perguntei para ele, mas como, né? Ele falou, não, você vai nesse Mundial. E tanto eu quanto a Luciana Sagai. Aí ele pegou, passou, eu não sei quanto tempo depois dessa última tentativa de índice, que se não me engano foi no Troféu Brasil, que foi também lá no Júlio Delamare. Ele levou eu e a Luciana para a gente fazer uma prova que era seletiva para o Mundial, uma prova de 25 quilômetros, que foi em Niterói. Eu acabei ganhando a prova no masculino e a Luciana Sagai, na época, ganhou o feminino. Né? E aí fui nadar o Mundial
Mundial de Esportes Aquáticos, fui para nadar a prova de 25 quilômetros, né? E, putz, para mim, a gente treinou, fez um bom treinamento na época, assim, coisa, como eu falo, né? Algumas coisas assim, de volume absurdo. Eu lembro da gente fazer treino de 5 horas, a gente treinava na Munhoz, eu e a Luciana Sagai, a gente pegava um horário, principalmente de sábado, a gente fazia isso. A Munhoz funcionava até o meio-dia, fechava meio-dia, a gente chegava meio-dia, tirava todas as raias da piscina, era uma piscina de 25 metros na Munhoz com 7 raias. A gente tirava todas as raias e ficávamos de 5 horas, 1 hora de um lado, 1 hora de outro, 1 hora de um lado, 1 hora de outro. A gente fez de 5 horas, 2 de 2 horas e meia, 2 de 2 horas, 4 de 1 hora. A gente fez assim, isso aos sábados durante muito tempo até chegar ao Mundial. E, de verdade, eu cheguei no Mundial, eu acho que foi uma das competições que eu cheguei, assim, que eu participei internacionalmente, mais preparado. Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Eu lembro de antes da prova estar nadando, fazendo série na piscina de 25, que tinha uma piscina de 25 do lado do mar, onde a gente ia nadar, que foi na Itália, esse Mundial de Roma. E eu lembro de fazer série, assim, médias de 100 metros, assim, absurdo. Eu falei, nossa, se eu estivesse nadando piscina, ia voar. E, poxa, no dia da prova, me sentindo super bem e fui para as cabeças, né, na prova. Eu fui para disputar a prova mesmo, né. E foi uma bela prova, né. Eu acabei terminando em 13º, teve algumas intercorrências no meio da prova, mas eu estava muito bem nesse dia. De verdade, poderia ter ido melhor até. Ô, Ale, mas fala dessa intercorrência aí, o que aconteceu na prova para que ela não tivesse sido melhor do que foi? Bom, saiu, eu dei a largada como eu tinha o costume aqui de sempre sair em prova de águas abertas e tentar e sair nadando na frente. Lá eu parti para a mesma estratégia e parti nadando na frente. E eu fui nadando na frente por um bom tempo, Danilo. Quando eu estava mais ou menos, acho que uns 10 quilômetros, 11 quilômetros de prova, eu estava disputando a prova, estava um pelotão, estava eu e mais 2 nadadores. E nesse momento, os 2 nadadores, assim, eu fiquei no meio entre eles. Aquilo lá, tem gente que fala que foi por querer, tem gente que fala que eu não sei, entendeu? Eu prefiro acreditar que tenha sido um acaso. Lá no meu fundo, eu acredito que foi meio que proposital, mas eles me juntaram e eu tomei uma cotovelada. Um deles me deu uma cotovelada na cara, né, no rosto. Na hora, estourou o meu óculos e eu lembro de levantar, assim, na hora que eu abri o olho, na realidade, eu olhei só tudo embaçado, né? Tudo a água do mar, assim, direto no meu olho. Eu levantei a cabeça, tentei procurar meu óculos, né? Achei meu óculos atrás e fui para o meu barco. Que todos os nadadores tinham um barco de apoio. O Zé Munhoz não estava no meu barco. Quem estava me acompanhando nessa prova foi o Alberto Claro. O Zé estava acompanhando a Luciana Sagai. E eu joguei o óculos para dentro do barco e gritei para o Alberto: Alberto, tem um óculos reserva na minha mala. Procura aí. E ele, engraçado que assim, eu não tinha conversado com o Alberto, eu só tinha falado para ele assim, se precisar tem um óculos reserva, mas eu não tinha, tá aqui, não tinha orientado, a gente não tinha batido um papo antes da prova. Eu vi na cara dele que ele ficou meio desesperado, assim, ele foi, procurou o óculos, jogou o óculos para mim, eu vesti o outro óculos e, cara, foi aí que eu me perdi na prova, né, que eu saí, eu dei um tiro, né, da onde eu estava, eles tinham aberto já uns 40 metros nessa brincadeira, eu fui atrás dos caras, eu cheguei no pé deles, quando eu cheguei eu morri, né, eu quebrei totalmente meu ritmo de prova, né, mas foi isso, assim, tem gente que fala que foi proposital, porque na época existia um circuito mundial de águas abertas e uma boa parte desses caras que foram nadar
esse Mundial de 94, eles faziam parte desse circuito, que era um circuito profissional que existia na época. Eu nem sei se isso existe hoje ainda ou não, mas fazia parte de um circuito profissional e os caras se conheciam, todos eles, né? E eu tava lá, bandeirinha do Brasil, ninguém sabia quem era aquele cara do Brasil nadando ali na frente, né? E foi isso que aconteceu nessa prova aí, né? Infelizmente. Nossa, que chata essa história, né? Que pena. E falando um pouquinho mais desse Mundial de 94, a gente já volta para os seus resultados, mas foi um Mundial bom para o Brasil, né? O Gustavo pegou medalha de bronze ali no 100 livre, teve também o revezamento. O Brasil só iria voltar a pegar medalha em Mundial de piscina longa em 2009, né? Como é que era o convívio com o pessoal da seleção? A prova de águas abertas foi logo a primeira. Então, a gente, a princípio, não estava em Roma, né? Porque o Mundial foi de Roma, porém a prova de águas abertas foi em outra cidade. A gente terminou águas abertas e voltou para Roma. E eu lembro, então, assim, eu assisti ao Mundial a piscina, eu assisti todas as provas de piscina. Então, eu ficava ali na torcida, né? E convivendo com Gustavo, Xuxa, o Rogério Romero, Luiz Lima, todos esses caras, né? E tentando ajudar e torcendo muito para eles, né? Sempre torcendo muito. E foi muito legal. Quando eu cheguei, uma boa parte deles acompanhou a minha prova pela TV, né? E os caras falaram assim, pô, que legal, cara, você estava na frente, a gente viu você, pô, você estava andando super bem, mas o que aconteceu? Porque eles não entenderam porque eu parei. Então, assim, era uma convivência legal, assim, hoje não tenho um contato grande com eles, né? Eu converso com alguns deles, assim, o Cassiano é um cara que eu converso, às vezes a gente troca uma ideia, assim, fala mais esporadicamente, mas na época a gente conviveu bastante, né? Porque foram algumas seleções, né? Que pegamos juntos, né? Legal, legal. Uma geração super, super forte, né? Uma época de ouro aí, talvez, não sei se é porque eu era nova, mas para mim, seleção brasileira sempre vai ser esses caras assim, tipo Gustavo, Fernando, enfim, era muito legal. No ano seguinte, você também teve um ano bem especial, né? Você foi para o PAN de 95, que foi em Mar del Plata, nadou o Mundial de Curta, que foi no Brasil, que também foi um Mundial muito especial. Queria que você falasse um pouquinho desse ano, como é que foi? Vamos continuar batendo na trave, né? Vou falar do PAN aí, o PAN de 95. Nadei o Mar del Plata. Eu fui para lá preocupado porque meu avô, eu tinha muita ligação com meu avô, que é o pai da minha mãe, né? Meu avô por parte materna. E quando eu fui, ele estava hospitalizado, né? E conversando, sempre ligando para minha mãe, perguntando como é que ele estava, como é que ele estava, como é que ele estava. Não, tá bem, tá bem, tá bem. E no dia que eu nadei os 1.500, eu fui e fiquei em quarto, bati na trave, eu perdi, assim, fiquei em quarto, batida de mão. Ficou primeiro um americano, segundo o Luiz Lima, terceiro outro americano, quarto eu. E esse PAN de 95 foi um PAN forte, porque os Estados Unidos foi com a equipe A deles. Então, todos os caras que foram para a Olimpíada de 96, a maioria deles nadaram o PAN de 95. Então, foi um PAN bem forte. Mas bati na trave. E no momento que eu saí dos 1.500, eu terminei a prova e lá dentro da piscina mesmo eu sabia que o meu avô tinha falecido. Eu tinha sentido isso. Terminou a prova, liguei para minha mãe, e aí, como é que está meu avô? Ah, tá tudo bem com ele. Mas eu já sabia que ele tinha falecido, né? Então, esse é o PAN de 95, bati na trave. Ah, nadei preocupado? Não, não nadei. Eu fiz o meu melhor e eu bati na trave porque tinha que ser esse o resultado. Eu acho que o motivo do meu avô estar internado só fez eu nadar melhor ainda. Talvez se ele não tivesse, talvez eu não tivesse nadado tão bem. Que era um cara que sempre que eu chegava das competições, eu ia visitá-lo, mostrar a medalha, era um dos caras que, eu vou falar que acho que era um dos meus, talvez fosse o meu fã número 1, meu avô. Porque toda vez que eu levava, ele não assistia, mas eu levava a medalha para ele, ele chorava toda vez, ele se emocionava.
Então, acho que aquela questão deu uma força a mais para eu nadar bem esse PAN e quase conseguir em terceiro lugar. E na sequência, teve o Mundial de curta, né? 95, nadei bem, fiquei em oitavo nos 1.500 e foi a minha melhor colocação dentro de um Mundial, né? Oitavo colocado. Eu acho que é um bom resultado, né? Apesar do que muitas vezes a gente aqui no Brasil, a gente acaba não valorizando tanto, né? Mas para mim foi um super resultado, oitavo no Mundial, foi muito bom. Acho que final de Mundial é um resultado que é forte em qualquer época, né? Não é fácil, né? Chegar numa final de Mundial. Talvez para quem não seja da natação é mais difícil entender isso, mas eu acho que com certeza para quem entende natação, entende o tamanho desse resultado, né? Agora, eu fiquei curiosa agora, você comentando do Alberto Clar, você estava na Munhoz, né? Tinha muita gente querendo te levar para outros clubes, né? Tinha um assédio ali, porque você com grandes resultados, né? Ganhando as provas mundial, foi difícil ficar lá na Munhoz ou não teve muito isso? Eu tive assédio no sentido assim, Pinheiros nunca me assediou. Eu acredito que talvez eles vissem a relação que existia dentro da Munhoz, do Zé Munhoz com os atletas, e talvez até em forma de respeito pelo Zé ser um cara e um técnico tão presente, e que eu me lembro assim, eu não lembro de nenhum atleta da Munhoz ter recebido convite para treinar em outro lugar, na época que estava dentro da Munhoz, né? Até 96. Eu tive uma sondagem, mas muito de leve, do Minas Tênis, mas isso foi mais através de atleta vir conversar comigo, poxa, vamos pro Minas, né? Pô, lá vai ser legal, tem outros caras que nadam sua prova, vai ser bom para você, você vai ter portas abertas lá, mas assim, nada extremamente assim, como vou dizer assim, escancarado e um convite formal, assim, né? Não tive, eu fui ter outros convites formais mais para frente, né? Depois que havia saído da Munhoz. E aí, conta um pouco dessa sua busca pela vaga para 96, né? Eu sei que de novo você ficou na trave, deve ser talvez difícil lembrar disso, mas também é um resultado relevante, né? Sim, o 96 a gente, tanto eu quanto o Zé, acho que no final, no meio de 95 a gente já começou a se programar para 96, né? Tanto é que em 95, no Troféu Brasil, no final do ano, eu fiz meu melhor tempo de 1.500, 15:37, né? E aí acendeu a luz de, tipo, está muito viável, né? Os 15:28, que eram 9 segundos para se tirar. Uma prova de 1.500 que eu acho que 9 segundos é viável, você consegue tirar fazendo um treinamento. E partimos para cima, né? Falei, bora treinar. E, bom, treino sempre com um volume grande de treino, né? Um volume legal de treino. Séries, o Zé tentando sempre colocar as séries mais difíceis para fazer. Eu acho que foi o ano que eu mais me dediquei. Vou falar para você que eu me lembro muito desse ano de ter que treinar sozinho em alguns momentos, porque em 96 o Zé morava, eu acho que ele já morava em Alphaville, eu continuava morando na Penha, e a Luciana Sagai morava já no Morumbi. Então, e o Zé Munhoz, nessa época, ele tinha uma Munhoz que ele havia aberto, que era no Morumbi, ali no portal do Morumbi. Então, o Zé, às vezes de manhã, ele não vinha para cá, para Munhoz aqui na Penha. Ele vinha só para tarde para dar o treino. E eu tinha que fazer o treino da madrugada. Então, eu tinha a chave da Munhoz. Eu abria a Munhoz sozinho. Eu chegava para abrir a Munhoz, eram 20:05 da manhã. Levantava, abria, fechava a Munhoz, eu ia, ligava os refletores da piscina, descobria uma raia. E eu, 5 horas da manhã, em ponto, eu estava entrando na água para treinar. Então, acho que assim, 96 foi o ano que realmente eu vou falar que eu tive mais foco na minha vida dentro da piscina.
Então, acho que foi um dos anos que eu tive mais foco, né, para treino, né? E aí a gente programou o seguinte, ia ter uma última tentativa, que ia ser no Fluminense, só que uma semana antes dessa tentativa, a CBDA havia liberado uma competição que ia ser em Phoenix, nos Estados Unidos, como também uma possibilidade a mais. E muita conversa. Eu, o Zé, e na época acho que a Luciana Sagai também ia tentar o índice, mas eu sei que fui eu e a Luciana Sagai, a gente acabou indo para essa viagem, que eram os que estávamos mais próximos, né, do índice. Me lembro de ter ido, a gente foi, não era uma competição oficial, tanto é que eu fiquei no quarto na época com o Paulo Ormus, que também estava tentando o índice para o revezamento 4% livre. E eu fui lá primeiro dia de competição, o Zé falou, vou te colocar nos 400 livre para você nadar e quebrar o gelo, né? Eu fui nadar, fiz 4,7, que, putz, na época 4,7 para mim não era a minha passagem nos 1.500, nos 400. Eu falei, nossa, horrível, né? E eu nadei mal, me sentindo péssimo lá. E eu falei, bom, vamos ver os 1.500. Isso eu nadei os 400 livres, se eu não me engano, foi numa quinta-feira. E no sábado, se eu não me engano, foi no sábado, eu nadei os 1.500, fiz 15,45. Então eu já fui com a minha cabeça daquele jeito, né? Sábado eu nadei 15,45. A gente voltou para o Brasil. A gente pegou um voo na segunda-feira. E se eu não me engano, a gente chegou aqui na terça-feira. Na verdade, a gente chegou direto no Rio de Janeiro na terça-feira de manhã. Terça-feira a gente chegou, foi pro hotel, deixou as coisas, piscina, fez o reconhecimento. Quarta-feira um treino leve. Quinta-feira eu fui tentar os 1.500, 15,33. E eu saí da piscina, já chega, para mim deu, acabou, não vou conseguir mesmo, já era. E eu saí muito bravo da piscina, com vontade ali naquele momento, assim, de chega, eu quero ir embora para casa, quero ir para São Paulo e chega, sabe? Não quero nem assistir a Olimpíada. E o Zé veio conversar comigo, não, calma, calma, calma. E na quinta-feira à noite ele veio conversar comigo, ó, domingo ou sábado, você vai poder tentar de novo. E eu falei, eu não vou tentar, não quero, chega. Aí ele foi, me convenceu a tentar de novo. E aí no último dia que foi a tentativa, lembro eu e o Luiz Lima, o Luiz nadou comigo para me ajudar. Então foi um baita, assim, o Luiz foi um baita adversário meu dentro das piscinas, mas fora dele, sempre foi um baita companheiro. Sempre que eu precisei, ele sempre esteve ali do meu lado e me apoiou. Apesar de sermos adversários dentro da piscina e nunca termos nadamos um ano pelo mesmo clube, que foi em 99 no Vasco, mas isso foi antes, né? Essa tentativa de Olimpíada foi antes. E a gente entrou, nadou, eu lembro de todo mundo torcendo, até as pessoas que vivenciaram aquilo na época falam que nunca tinham visto uma coisa tão legal das pessoas torcerem tanto para uma pessoa conseguir o índice, mas infelizmente não deu, bateu na trave de novo, 15,31 e não consegui, né? Infelizmente, mas faz parte da história, né? São coisas que acontecem, a gente tem que saber aceitar. Apesar de ter ficado mais próximo nos 15,31, eu lembro de ter saído da piscina muito mais tranquilo do que dos 15,33. Você é um cara que eu conheço e todo mundo conhece, porque você teve as suas trajetórias, as suas caminhadas, que foram as suas preparações para todos esses seus desafios, foram insanas, né? Hoje o pessoal fala assim que pô, o Ale, o pessoal do Munhoz, foram das pessoas que mais treinaram nesse país, né? Eu queria que você contasse um ou alguns treinos assim marcantes, épicos ali que você fez. Eu tenho um aqui que eu posso falar se você não falar, mas eu acho que você vai falar dele. Cara, tem algumas coisas assim que eu me lembro de treino, né? Que hoje eu olho e falo assim, cara, eu acho que era meio forte, assim, meio surreal, assim, para a época, né? Eu não sei como que é hoje, mas eu lembro de uma vez ter feito um de 1h30 segurando um 3 de média. Então, eu não sei
o quanto é forte isso hoje, mas na época era um absurdo, porque isso na curta, né? Em 3 de média, eu tava rodando para 15,50, 15,45, 15, abaixo de 16 minutos, os 1.500, durante 1h30 eu fiquei rodando isso. E então essa foi uma coisa assim muito forte. Outra série que eu lembro de ter feito, que para mim na época foi muito forte, eram 5 de 100 de cima a cada 3 minutos. E, cara, eu tinha 51 de 100 livre na curta. Eu fiz 53, 53, 54, 53, 52. Então, assim, para mim foi muito forte, a cada 3 minutos. E uma série que eu fiz, que essa série foi engraçada, que eu acho que é essa que você tem aí na memória, e foram 30 de 100 o a cada era a cada 1,40, não era a cada 1,30, era a cada 1,40. E eu comecei a fazer, e na época eu estava fazendo sozinho a série. E eu fiz o primeiro, eu olhei e falei assim, 58. Eu falei, cara, tá errado. Tô nadando muito fácil para 58, segundo 58. Aí eu olhei assim, o Ismar, na época era auxiliar lá na Munhoz, o Ismar. E eu falei, Ismar, cara, pega a série para mim, que eu acho que eu tô pegando errado. Ele falou, o que é a série? Eu falei, são 30 de 100 a cada 40. Ele falou, beleza, vou soltar você. Pum, soltou. Aí eu bati, ele falou, você tá pegando errado mesmo, 56. E eu fiz a série inteira, o resto da série, todos, 30 de 100 para 56, né? De baixo. Então, essas, assim, foram séries, assim, que eu me lembro dessa época de treinamento para tentativa de índice, assim, que foram séries fortes. Cheguei a fazer também 15 de 100 a cada 1,10, cheguei a fazer 15 de 100 na curta a cada 1,5. Então, teve muita série, assim, né? Muita coisa na época que hoje eu vejo e falo, cara, era realmente muito forte, né? Muito insano para a época. Era o 30 de 100 que eu tava falando mesmo, e aí você detalhou aí, porque qualquer época, 30 de 100 a cada 1,40 de baixo para 56 é uma afronta pra gente. Muito bom, muito bom. E você comentou que você saiu mais feliz dessa segunda tentativa, né? Um pouco mais em paz. Você conseguiu ver a Olimpíada, assistir ali, e como que foi voltar a treinar para o novo ciclo olímpico? Você conseguiu se motivar? Você teve um momento ali de querer parar? Eu sei que em 97 você acabou saindo da Munhoz, né? Então conta um pouquinho dessa mudança de ciclo. Então, vamos lá. 96 a gente acabou ali, a minha Olimpíada ali acabou no Rio, né? Meu sonho olímpico. Mas eu assisti a Olimpíada, lógico. Eu assisti, acompanhei o Gustavo ficando segundo no 200 livre, acompanhei o Xuxa, acompanhei todas as provas, mesmo os 1.500 eu acompanhei, o Luiz, todo mundo eu acompanhei. Eu saí bem, assim, eu sabia que eu tinha feito o meu melhor. Então, para mim, isso ficou, acho que por isso que eu tive essa paz. Infelizmente, final de 96, né, começo de 97, acabou a Munhoz. A gente perdeu o patrocínio e não tinha como o Zé Munhoz sustentar a equipe. Na época, assim, já a maioria dos nadadores, os de ponta, já tinha uma ajuda de custo, a gente já não pagava mais para ir em competição e não tinha, então o Zé não tinha como manter a gente ali. E aí o Ismar foi convidado na época para ir para o Corinthians e ele estendeu o convite para todos os atletas da Munhoz. Eu acho que a maioria foi. Se não me engano, a única pessoa que acabou não indo para o Corinthians, se não me engano, foi a Luciana Sagai, porque ela estava treinando fora. Ela estava treinando nos Estados Unidos. E ela foi para São José. E assim, esse meu próximo ciclo olímpico, primeiro assim, eu terminei em 96, eu já achando que eu era velho, com 20 anos, né? Era uma época diferente, né? Então, assim, 97, 98, eu lembro de pegar balizamento e ver o balizamento assim, eu como um dos caras mais velhos da competição, com 22, 23 anos, né? Então, eu acabei ficando meio
assim, meio desmotivado por conta da minha idade, né? E aí já começou a pegar outras coisas para mim. 97 ainda fui para o Mundial, né? 98 eu acabei também nadando, mas assim, eu tive algumas intercorrências nesse ciclo olímpico até 2000, né? Tive problema de ombro, eu sofri um pouco com um overtraining que eu tive. Eu lembro de chegar no Corinthians, olhar a piscina de 50 metros e sentar na arquibancada e chorar. Chorar de olhar e falar assim, meu, eu não quero nadar. Eu preciso de férias, eu precisava estar em outro lugar ali naquele momento, né? Mas eu não podia, né? Eu não podia porque na minha cabeça existia o compromisso com o Corinthians, né? Existia o compromisso comigo mesmo, existia o compromisso com as competições, mas foram anos difíceis, assim, para mim. 98, 99 foram 2 anos muito difíceis, assim, para mim, dentro da natação. Essas coisas, assim, eu acho que me atrapalharam demais, demais. E talvez tenha faltado um pouco de visão minha também, de saber que naquele momento eu poderia e deveria estar buscando como vou dizer assim, buscando outras provas, porque eu tinha outras provas que eu hoje olhando, né, até conversando com amigos que nadaram comigo na época, tinha algumas outras provas que eu tinha um tempo que não era tão distante de um índice olímpico, né? Mas na época eu não tive essa visão e eu acho que esse problema de overtraining e o problema que eu tive no ombro, que eu quase parei de nadar por conta disso, me atrapalharam demais, né? Que você podia ter tentado o 400 medley, né? Que pouca gente sabe que talvez fosse uma opção de prova, né? E era uma prova que você nadava ali muito bem, né? Talvez seja dessa prova que você esteja se referindo. Sim, eu estou falando dessa prova, os 400 medley. Eu acho que talvez eu tivesse nessa época aí, Danilo, talvez eu tivesse começado a ficar um pouco mais forte. Você me conheceu, eu sempre fui super, muito mais franzino, magro, seco. E eu acho que depois de 96, 97, eu comecei a ter uma maturação muscular maior. Eu comecei a ficar um pouco mais forte. E talvez isso tenha impactado nas minhas provas de 1500. E, cara, os 400 medley era uma prova que eu ia bem. Aliás, foi a única prova que eu fui campeão de Troféu Brasil, os 400 medley, e eu não treinava. Eu nadava o borboleta porque eu nadava, acho que de tanto volume de treino, então tinha um borboleta razoável, tanto é que eu fui finalista A de Troféu Brasil 200 borboleta, mas sem treinar. E, cara, o costas e o peito, cara, no meu treino praticamente eu não fazia costas e peito no treino. O crawl, sim, o crawl, ok, eu sempre fechei a prova do medley, aliás, era onde eu ganhava minhas provas, né, no crawl. Mas o meu costas e o meu peito, eu acho que tinha muito, mas muito a melhorar se eu tivesse focado para essa prova. Poderia ser uma opção. A outra opção seria o 200 livre. Eu abri um Troféu Brasil, o 4x200 livre do Corinthians em 99 para 1,52 na longa. E, se eu não me engano, o quinto tempo, que foi para 2000, foi o Mosca com 1,52 também. Então, eu acho que em 2000 faltou um pouco de ter uma visão mais ampla da onde eu estava e o que eu poderia fazer. Eu não tive essa visão, né? De poder nadar essas provas e de tentar alguma coisa assim em 2000, né? Inclusive também, não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, mas nessa época também não tinha prova de maratona aquática na Olimpíada, né? A maratona aquática foi em 2008, né, com a prova de 10, então também talvez fosse uma opção, né, se existisse na época, mas enfim, não tem como saber. Mas assim, enquanto você fala, né, eu tô pensando, caramba, que pena que não deu, mas ao mesmo tempo teve tanta coisa legal, né? Tô olhando aqui os mundiais, né? Pô, Gotemburgo, Hong Kong,
foi para Perth, na Austrália. É até tanta coisa que nem vai dar para a gente perguntar de tudo, né? Mas foi uma carreira muito legal, né? Apesar de não ter tido Olimpíada. Acho que isso é importante falar isso, né? Não, sim, é aquilo lá que eu falo, assim, eu acho que se eu tivesse assim, voltando para 96, se eu tivesse feito os 15:33, não tivesse tentado os 15:31, talvez dentro de mim tivesse alguma inquietação, né? Sabe, de tipo, pô, alguma coisa de raiva eu teria, talvez dentro de mim. Mas não, assim, eu fiz os 15:31, aquele dia eu saí muito tranquilo e, de verdade, eu não me arrependo, não vou falar que eu não me arrependo de nada, né? Algumas escolhas que a gente faz lá atrás, você vê agora um pouco mais consciente, um pouco mais experiente, teria tomado, em alguns aspectos, decisões diferentes. Mas isso eu digo mais, talvez, na minha vida, lógico que seria como a vida como atleta, mas influenciaria muito mais na minha vida pessoal, que seria assim, eu teria ido treinar fora. Mas eu acho que talvez se eu tivesse ido treinar fora, que eu tive a oportunidade, tive 2 convites para ir, acabei desistindo, não indo. Talvez se eu tivesse ido para fora, talvez eu não tivesse nadado tão bem. E talvez eu não tivesse conseguido algumas coisas que eu consegui treinando aqui e tendo as pessoas que naquele momento estavam ao meu redor me apoiando, me incentivando e me treinando, no caso. Teve essas batidas de trave, mas você foi um cara incrível, né? Onde todo mundo que teve a oportunidade de conviver com você e de te conhecer adora você. Você é um cara ultra querido no nosso mundo aquático, né? E como não ter uma carreira vitoriosa com não sei quantos sul-americanos, não sei quantos recordes, né? Seleções de tudo quanto é categoria, os mundiais. Qual foi a que mais te marcou, assim, aquela que você mais lembra, que mais te deixou feliz? Qual foi a competição, a conquista ali que, tipo, você considera como a top? Putz, Danilo, se eu marcar uma só, eu acho que talvez eu seja injusto comigo mesmo. Porque eu acho que eu tive algumas coisas assim, porque eu acho que uma coisa vai levando a outra, tá? Então, vou falar que assim, o meu primeiro Paulista, e quando eu quebrei o recorde de 1800 no Paulista lá atrás, em 1990, que eu saí da piscina e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e eu lembro do Zé me abraçar, e ele chorou comigo. Então, para mim ali, foi um marco para mim, ali. Então, acho que foi uma baita lembrança que eu tenho, que eu carrego comigo sempre, assim, da sensação daquele momento de ter saído da piscina, tá? De estar saindo da piscina e de estar caminhando e de estar ouvindo anunciarem o recorde e de eu me arrepiar e começar a chorar andando, indo conversar com o Zé, né? Então isso para mim marcou demais. E uma competição assim que me marcou demais foi o Mundial de 94. Eu lembro muito, muito da prova e eu estava muito bem. Era um ano que eu estava assim, apesar de ser muito jovem, porque eu tinha 94, eu tinha 18 para 19 anos, mas eu estava extremamente numa fase assim de preparação assim excepcional, eu achava, entendeu? Então eu vou colocar esses 2 pontos assim que eu acho que foram pontos assim para mim marcantes, assim, momentos marcantes na minha carreira. Legal, legal. E você falou de como que foi esse ciclo de 96 até 2000, né? E aí você passou pelo Corinthians, nadou pelo Vasco. Eu não sei se você treinava lá ou se você treinava em algum polo. Vasco eu treinava aqui, 97, 98, 99, treinei com o Ismar no Corinthians. 2000 voltei a treinar com o Zé Munhoz. E era Ah, um polo, a gente teve um polo na Munhoz do Vasco, né? Era um polo que a gente treinava aqui. inclusive, acho que a Poliana treinava com vocês nessa época. Sim, a Poliana ela veio da Munhoz, né? Ela saiu, ela sempre treinou com o Ismar, que ela era
da equipe de base, né? A Poliana é bem mais nova que eu, bem mais jovem. Mas a Poliana, ela começou a ser a minha colega de raia, colega de treino, muito cedo, né? Para ela, 97. Foi logo que a gente foi pro Corinthians, porque em 97 ela já começou a aparecer, se não me engano, foi em 97 que ela já começou a aparecer em Troféu Brasil, Finkel, e já começou a nadar, já começou a dar as caras. Não ganhava a prova, mas ela começou a ir muito bem. E aí, 98, 99, eu não lembro o ano que a Poliana explodiu para a piscina, né? Mas deve ter sido entre 98 e 99. E aí ela foi com a gente, né? Quando acabou acabou o Corinthians, né? Na realidade, o Ismar saiu do Corinthians, o Corinthians continua até hoje. O Ismar saiu, e naquele ano de 2000, a gente havia recebido o convite para voltar a treinar com o Zé Munhoz. O Ismar, ele infelizmente naquele momento ele ficou sem equipe, ele não teve para onde ir. E aí acabou, a gente entrou o Bezerra no Corinthians. Eu não lembro, teve algumas pessoas que estavam no Corinthians e permaneceram no Corinthians, e uma boa parte que tinha vindo da Munhoz, do Zé Munhoz, para treinar com o Ismar, acabou voltando para Munhoz, porque a história que a gente teve na Munhoz não foi uma história que se interrompeu com o Zé porque o Zé não quis mais ou porque a gente não quis mais. Foi uma força maior, né? Uma falta de verba para poder manter uma equipe, né? Sim, entendi. Legal também que você voltou a treinar com ele depois. E como que foi a sua decisão de encerrar a carreira? Você contou que parou em 2005, né? Foi difícil tomar essa decisão? Você chegou a parar em algum momento antes ou você seguiu treinando firme até você parar de vez? Eu sempre tive muito certo dentro de mim que eu ia parar, independente do que acontecesse. Com 30 anos eu não nadaria, assim, até 30 anos eu poderia continuar nadando. Mais que 30 anos eu não nadaria mais. E 2005 foi o ano que eu completei 30. Então, para mim, assim, dentro da minha cabeça foi tudo bem resolvido. Os meus últimos, depois de 2000, que foi Vasco, os meus últimos 5 anos dentro da natação foram anos, vou falar para você, foram anos bem difíceis. 2001 ainda, ok, nadei bem, tive bons resultados ainda. Cheguei a pegar a seleção Copa do Mundo, mas 2002, 2003, se você somar esses 2 anos, eu fiquei um ano parado com problema no ombro. Eu lembro, eu estava em Guarulhos treinando com o Nenê, então eu lembro de ir para lá para bater perna, porque eu não conseguia nadar, de muita dor no ombro. E o Guarulhos também acabou, a gente teve proposta para ir, eu tive proposta para ir para Suzano, fui para Suzano e treinei com o Sergião na medicina. E quando eu comecei a treinar com o Sergião na medicina, estava certo que em 2005 eu pararia. Então eu voltei a treinar muito bem em 2004. Então foi um ano que eu nadei muito bem, voltei a dar resultados significantes assim com algum significado nos 1500. Disputei prova de fim, que eu fiquei em quarto no fim, que eu assim mais batida de mão. Eu lembro que chegou os 5 primeiros, chegaram todos juntos, batida de mão. Se eu não me engano, quem ganhou foi o Tonhão, que nadava no Unisanta. O Luiz acho que ficou em terceiro, eu não lembro quem ficou em segundo. Eu fiquei em quarto, mas a gente nadou a prova inteira, todo mundo junto. Então eu estava bem. E infelizmente, em 2004, nadei com o Sergião, foi um baita técnico, um cara que estava me resgatando ali. E eu estava na minha cabeça que 2005 ia ser um ano sensacional, mas Suzano acabou. E eu acabei optando por nadar no Paulistano. Nessa época eu já era profissional, já estava trabalhando, eu trabalhava numa academia, então eu entrei no Paulistano, treinei 6 meses, mas assim, não tinha horário para treinar, porque eu já trabalhava, então quando eu chegava para treinar, os meninos já haviam treinado, eu chegava no Paulistano, a piscina já não estava mais de 50, estava de lado, estava de 20. Então foi um ano muito difícil para treinar e no meio do ano eu recebi a proposta para começar como técnico no Paulistano da equipe Mirim, pré-Mirim, Mirim.
E aí eu treinava e comecei a minha carreira no Paulistano. Aí, final de 2005, como eu já tinha falado que ia parar em 2005, já tinha isso certo. E aí, para mim, realmente deu. E eu já estava muito tranquilo com a minha consciência de que eu havia feito tudo que eu podia, até um pouco mais, eu acho. Legal. Eu vou te perguntar o que você sente, né, olhando a sua carreira de nadador, mas antes a gente vai colocar mais um recado aqui. Pode ir lá, Danilo. Oi, pai, tudo bem? Passando aqui para dizer quanto você representa para mim na história da natação. Fiquei muito emocionada de ver sua história. Também te admiro bastante. Para mim você foi um super atleta e espero ser como você e até um pouquinho melhor. Te amo, pai. Muito. Um beijão. Ai, ai. Aí é dureza, hein? Pequeno Caco. Eu acho engraçado que ele não sabia, né, que eu tinha nadado tanto assim. Ele foi descobrir dias atrás, ouvindo uma conversa lá da live com o Rodrigo. E ele ficou olhando para mim assim com uma cara super, tipo, você nadou tudo isso? Eu falei, nadei, cara. Mas assim, a minha carreira, de verdade, eu só tenho orgulho, não tenho mágoa de ninguém que passou na minha carreira, pelo contrário, acho que todo mundo que cruzou o meu caminho foram pessoas adversários de piscina, mas inimigos nunca. Só tenho orgulho das amizades que eu fiz, porque é o que fica da natação, né? É o que ficou muito para mim das amizades. Danilo tá aí, cara, é um baita cara que a gente conversa um monte. E outras pessoas também que ficaram, que até hoje são amigos, são próximos. Então, a minha carreira eu só posso agradecer a tudo que eu fiz, a tudo que meus pais se dedicaram, a tudo que o Zé se dedicou, a tudo que os meus companheiros de treino se dedicaram e me aguentaram, porque eu era chato para treinar, eu fazia todo mundo treinar e eu queria que todo mundo treinasse. Então, só posso ter orgulho e agradecer muito, muito a todo mundo. Pô, é legal demais, assim, saber conhecer você e poder conviver com você, Ale. E o legal é, assim, que o Cauã, né, eu acompanho ele ali, porque eu trabalho com a categoria dele, então acompanho ele, o moleque é bom pra caramba, né? E você agora, além do Cauã, né, tá para a Bia chegar aí, e só para falar, quem me ajudou com tudo isso, obviamente, que foi a Lília, né? Sua esposa, ela que me ajudou com os áudios aí ontem, a gente escondido de você tentando fazer essas coisas. E, e eu queria saber aí o que você espera agora nessa nova fase aí da sua vida de pai de mais uma princesa agora, né? Pô, Danilo, assim, primeiro eu vou tentar ser um bom pai de menina, né? Porque, cara, pai de menino, eu acho que eu sou um bom pai já. Agora eu preciso ser um bom pai para uma menina, que eu não sei. Depois você me dá umas dicas, porque o mundo rosa eu ainda não conheço. É legal demais. Mas, cara, tô estudando. Hoje eu trabalho na Care Club. Você sabe, eu trabalho fazendo avaliação técnica de nado lá na Care Club. A gente filma, faz uma filmagem, faz uma avaliação. Eu acho que é um trabalho muito legal que a gente desenvolve lá. Não é uma avaliação biomecânica propriamente dita, né? Mas é uma avaliação que tem muito resultado. Hoje sou personal e voltei aí a estudar um pouco sobre natação, sobre treinamento, tudo. Tenho acompanhado muito as coisas que você tem feito, entendeu? Que eu acho que o encontro de técnicos que você tá fazendo junto com o Danilo, junto com o Neno, junto com outras pessoas que estão nesse projeto aí, tô achando sensacional. Então voltei de certa forma a estudar um pouco. E, cara, quem sabe um dia voltar a dar treino, de voltar às bordas de piscina como um técnico, cara. Não digo que isso seja impossível. Acho que essa pandemia fez eu pensar em algumas coisas e talvez uma das coisas que
que possa voltar aí seja eu numa borda de piscina, como eu trabalhei 5 anos como técnico do Paulistano, né? Quem sabe aí, vamos ver. Agora, você falou de quem sabe voltar para a borda de piscina. Eu quero saber se você nada atualmente, né? Quando é que a gente vai te ver no Master ou não? Já deu de treino nessa vida? Não, o ano passado eu cheguei a dar umas braçadinhas aí, né? Eu nadei umas provas de águas abertas, mas eu vou confessar para você que foi uma das coisas, até conversando com o Okuda, que eu cheguei a trabalhar, estava trabalhando com ele, né? Tudo antes dessa pandemia aí na assessoria dele, cuidando justamente da águas abertas, né? Mas eu confessei para ele, falei assim, cara, eu acho muito legal nadar águas abertas, mas eu acho que eu tenho vontade mesmo de voltar a nadar piscina. Então, voltar a nadar umas provas tipo 400, 200 livre, 1.500 eu não sei, mas provas assim eu tenho vontade sim. Vamos esperar voltar dessa pandemia e voltar se eu consigo ver se eu consigo encaixar algum ritmo de treino aí. Ano passado eu estava voltando, mas eu tive um problema, tive um pensamento na minha cervical. E aí tive a cervical refletiu pro meu ombro e eu fiquei sem movimento no meu ombro esquerdo. Assim, no meu braço esquerdo ficou com um movimento meio congelado. Mas já tô bem e espero voltar aí. Quem sabe aparecer nos Masters aí. Eu vou me divertir se eu voltar. Pretendo sim. Bom, legal. Então, se você tá afim de voltar, você pode ir lá treinar junto com a Bia. Eu dou treino para vocês e a gente já resolve esse problema. Mas eu prometo que você não vai fazer 3 treinos por dia, só Tá bom. 2. Só 2? Só 2. A Bia faz 2 para fazer ultramaratona. Ah, não, mas a Bia é outro nível agora. Pra mim não dá. Pra mim tem que ser piscina, Danilão. Fechado, então. Pô, ia ser legal, hein? Ter você ali de companheiro de treino. Aliás, a gente já tá terminando aqui, mas eu lembrei de uma coisa, de uma das lives do Camarão, que ele falou da Raia que treinava ele, você, eu não lembro quem mais que era, né? E aí o pessoal falou, caramba, que raia forte, né? Você lembra como é que era essa raia forte lá da Munhoz? Lembro, na realidade era essa raia forte era no Corinthians, né? Porque era eu, Camarão, era o William Seto, a Poliana e tinha mais alguém? Essa raia eu lembro, né? Acho que eram nós 4, porque eram os fundistas do Corinthians, né? E saía um atrás do outro, e geralmente eu saía na primeira turma, ia todo mundo meio no meu vácuo, né? O cara que ficava mais no meu pé era o William. E às vezes ele pegava o vácuo, vinha para cima e ficava batendo no meu pé. E quando ele batia no meu pé, eu parava terminava o tiro, falava assim, agora você vai na minha frente. Aí ele saía na frente, aí eu ia, batia no pé dele, mas não contente, eu batia no pé e passava por cima dele, só para ele parar de me encher o saco no meio da série, né? Mas essa era a raia forte lá que a gente tinha no Corinthians, né? E na Munhoz teve raia com a Celina, teve raia com a Luciana Sagai. É engraçado, né? Tinha muita referência de menina, porque a Munhoz fez grandes nadadoras. Fez grandes nadadores, eu, o Camarão, mas eu acho que o número de menina que saiu da Munhoz foi muito maior do que de menino. E uma coisa legal que né, a única mulher brasileira a ter uma medalha olímpica saiu da Munhoz, né? Então, coroou isso que você está falando Sim. de ter muita menina boa. Acho que isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, né? Porque a Poli passou por muito clube, mas ela começou lá, né? Então, isso é muito legal. Sim, começou lá. Eu lembro da Poli pequenininha. E uma coisa que o Zé falou numa das lives, e eu acho que isso talvez seja o motivo, né, de ter a natação feminina da Munhoz na época ser muito forte. Elas treinavam com os meninos, né? Elas não treinavam. Então, assim, o Zé me colocava as meninas para treinarem comigo. Então, 92, que foi a chance da Paulette e da Celina de Olimpíada, eu era o coelho delas, né? Então, ele sempre teve essa visão de colocar as meninas não treinando entre elas, mas colocar alguém mais forte, que aí só poderia ser, na época, só sexo masculino, só se fosse algum menino ali, para poder dar ritmo e puxar o treino delas, né? Eu acho que isso foi uma visão que o Zé teve
E por isso eu acho que tantas meninas saíram fortes da Munhoz. Legal, muito legal demais. Bom, eu acho que da nossa parte a gente encerrou as perguntas. Eu queria te agradecer muito por ter falado com a gente, contado a sua história. Espero que as pessoas curtam tanto quanto eu gostei aqui de falar. E se você puder deixar um recado para os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço, né, o convite. Não sei se eu falei demais, porque eu acho que quando eu geralmente sou tímido, mas quando eu começo a falar, eu falo muito. E, putz, o recado que eu quero deixar aí para todos os ouvintes da Swingcast eu vou deixar uma palavra, é perseverança. É perseverar, que eu acredito que a maioria do pessoal que ouve é atleta, ou é ligado à natação de alguma forma, e tem isso, a natação, como uma paixão e um objetivo. Então, por mais difícil que esteja em alguns momentos, eu acho que a pessoa precisa acreditar, e acreditar nela, e que é capaz de chegar e colocar a cabeça, no caso, como a gente está falando de natação, colocar a cabeça na água e não ouvir o que as pessoas estão dizendo, se não vai, não vai, acreditar em si mesmo e treino, muito treino e foco, né? Eu acho que é isso. Esse é o recado aí que eu tenho para deixar para os ouvintes e agradecer mais uma vez aí você, Bia, e o Danilo pela oportunidade aqui de estar resgatando a minha história, né? Fazendo eu relembrar de coisas que às vezes, eu, eu tinha até esquecido, assim, às vezes eu não me lembro de tudo que eu vivi. Pô, Ale, é um prazer é nosso aí. Eu tenho o prazer de ter você como amigo, de ter como um cara próximo, sua família ali, seu filho, puta, né? São muito amados, muito queridos, né? Esse momento de registrar isso aqui, né? É a história das pessoas que faz parte da história do nosso esporte, né? E você com certeza fez e faz parte dele, contribuiu e contribui muito, né? Então é uma honra, né? E a gente só tem a ficar feliz e a comemorar com esses momentos todos. Obrigadão, Danilão. Obrigado mesmo. Tamo junto sempre.